Bruno Lage é descartado e outro técnico português entra na mira do Corinthians, o multicampeão André Vilas-Boas, hein? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar de André Vilas-Boas, discípulo de José Mourinho que pode pintar no Corinthians, recado legal da galera da Mais Ágil, tá aqui o número deles, antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, simples e segura. Eles me ajudaram recentemente a tirar da frente um grande problema financeiro que eu tive e com certeza vai ser assim com você também, hein? Se você tem uma parcela de carro atrasada, algum investimento que você precisa dar uma cacetada ali financeira, se você tem algum boleto muito pesado para pagar, cartão de crédito, não importa a origem do seu problema. Se você tem a grana, mas não consegue mexer, fale com a Mais Ágil que eu tenho certeza que eles vão te ajudar, como também me ajudaram. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link direto para entrar em contato com a Mais Ágil através do WhatsApp e resolver o seu problema em até 24 horas. Mais Ágil, tamo junto, hein? Pois é, pessoal, ontem eu trouxe a informação de que Bruno Lage, ex-técnico do Benfica, campeão português, com passagens pelo Wolverhampton da Inglaterra, era o grande alvo do Corinthians para substituir Vitor Pereira. Nada disso. Bruno Lage não quer vir para a América do Sul, quer continuar no futebol europeu, buscar seguir a carreira dele por lá e, portanto, outro nome de imediato já foi colocado à pauta do Corinthians e olha, com o andamento, por enquanto, bem positivo para que se torne o técnico da equipe em substituição a Vitor Pereira. E, curiosamente, caras que trabalharam juntos. Estou falando de André Vilas-Boas, multicampeão com o Futebol Clube do Porto, que passou pelo Chelsea, que passou pelo Tottenham, futebol chinês, esteve recentemente no Olympique de Marseille da França, que está sem clube, mas o cara de uma grande bagagem no futebol mundial. Notícia esta aqui, ó, eu peguei aqui, ó, no aplicativo do OneFootball, que você apontando a câmera do seu celular, seja iOS ou Android, você já baixa no seu celular o aplicativo do OneFootball, que está recheado não só de grandes notícias como essas, mas também, claro, de estatísticas de jogos, de muita informação também e, claro, com transmissões de campeonatos europeus exclusivos como a Bundesliga, que está parada por causa da Copa do Mundo, mas Copa do Mundo que você também vai acompanhar e muito bem no OneFootball, com um aplicativo todo ele dedicado para o Mundial e você não vai perder nada, hein? Portanto, já baixe o aplicativo do OneFootball e fique muito bem informado, assim como eu, que estou trazendo esta informação para vocês. André Vilas-Boas, técnico de 45 anos, um cara muito experiente no futebol, foi um jovem daqueles promissores que chegaram no Futebol Clube do Porto para arrebentar com o futebol português, com um baita de um conhecimento. Para quem não sabe, a carreira dele começou lá atrás, ele era muito molequinho, morava no mesmo prédio do Bobby Robson, que era técnico do Barcelona, que tinha como auxiliar dele José Mourinho. Ele disse que o Bobby Robson era uma das inspirações de carreira dele, ele era torcedor do Porto, no caso André Vilas-Boas. Ele até mandou, quando era molequinho, uma carta pro Bobby Robson, dizendo que gostaria de ser técnico, que até mudaria alguns conceitos de futebol, que na época o Domingos Paciência, que era técnico do Porto, trabalhava por lá. O Bobby Robson achou aquilo o máximo e depois o que ele fez? Indicou aquele garoto que ele ajudou a se formar como técnico para trabalhar com José Mourinho nos tempos de Porto e dali deslanchou a carreira dele como observador técnico, também como técnico auxiliar do próprio José Mourinho. E aí, quando veio a temporada 2010-2011, ele assumiu de fato como técnico do Porto, já estava trabalhando na base e foi um sucesso só. Ganhou 4 títulos numa mesma temporada: Supercopa de Portugal, ganhou a Taça de Portugal, o Campeonato Português invicto e também a Liga Europa. Trabalhou com o Hulk como atacante, enfim, um cara que teve uma bagagem muito bacana no futebol português, tanto é que dali com a equipe do Porto, depois dessa temporada absurda, o Chelsea pagou uma multa de 15 milhões de euros para tirá-lo do Porto. Praticamente uma contratação de jogador, chegou com muita pompa, ele até começou fazendo um bom trabalho, depois o Chelsea estava dando uma patinada na Premier League e de forma muito precoce, quando o Chelsea era o 5º colocado no campeonato inglês, em março de 2013, de 2012, aliás, ele é demitido da equipe do Chelsea. Às vésperas do quê?
da decisão da Copa da Inglaterra e também de um Chelsea que ele estruturou um pouquinho para ser campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez naquele ano. O Chelsea que, depois de 6 meses daquele fato, acabou, 6 meses não, né? 9 meses depois da demissão dele, que foi em março, perdeu a decisão do Mundial de Clubes para o próprio Corinthians. Ali depois ele foi pro Tottenham, fez um trabalho de 5º lugar na Premier League, depois na temporada seguinte acabou não sustentando alguns resultados ruins, foi demitido, foi para o futebol chinês para ganhar uma bala de dinheiro, o 4º técnico mais bem pago do mundo, e aí a última passagem dele no Olympique de Marseille, que estava muito bem nas mãos dele, só que ele pediu demissão do comando porque o Olympique Marseille contratou alguns jogadores que ele não teria indicado e, portanto, rompeu com a diretoria. Dali pra frente, não mais trabalhou. Acho ele um grande treinador, um cara ainda jovem, de boa mentalidade. Aliás, quando eu falei que ele trabalhou com o Vitor Pereira, quando ele era técnico do Porto, Vitor Pereira trabalhava como auxiliar dele, portanto, se conhecem. Com certeza o Corinthians deve ter pedido informações para o Vitor Pereira, que obviamente aprovou. Eu repito, gosto muito do trabalho dele. Achei até que o Chelsea foi muito precoce em mandar ele embora, porque ele poderia até terminar a temporada como campeão da Liga dos Campeões com aquele Chelsea que, repito, depois perdeu para o Corinthians. Um cara de bons conceitos, que joga mais ou menos no mesmo esquema que o Vitor Pereira implementou recentemente no Corinthians, com linha de 4, 2 volantes, gosta de articulação pelas pontas e também com cara na armação de jogadas, joga com centroavante fixo. Então, esse esquema que o Corinthians hoje casa perfeitamente com o trabalho do André Vilas-Boas. A questão é, será que o André Vilas-Boas, que tem um temperamento um tanto quanto complicado, esse Mourinho Júnior que a gente brinca, é um cara que vai aguentar essa pressão do futebol brasileiro? O Vitor Pereira não aguentou, por isso que ele foi embora também, né? Viu que o calendário era mais pesado, viu que a situação aqui no Corinthians não estava tão legal do jeito que ele gostaria e picou a mola, não renovou o contrato. Como será que vai ser essa passagem do André Vilas-Boas, que já teve interesse no São Paulo há alguns anos e que justamente por causa dessa dificuldade no futebol brasileiro acabou não vindo pra cá? Então vamos ver se a cabeça dele mudou, se talvez a conversa com o Vitor Pereira possa ter sido boa, se bem que eu duvido que o Vitor tenha falado alguma coisa que possa convencer o André Vilas-Boas vir da Europa pra cá, mas enfim, o fato é que o Corinthians fez uma boa proposta pra ele achou interessante e está analisando. Repito, seria um grande ganho ao futebol brasileiro a vinda do André Vilas-Boas, um cara que teve bons conceitos na equipe do Porto e também trabalhou bem no futebol da Inglaterra e pode acrescentar demais a este Corinthians que, repito, não adianta só ter esse time titular, precisa contratar para ter um banco de reservas, um elenco muito mais homogêneo, para aí sim, um cara dessa capacidade ter, quem sabe, a liberdade de trabalhar para fazer o Corinthians em 2023 vitorioso.